Não é muito agradável saquear ou roubar tumbas e perturbar o descanso eterno dos mortos, não é? Mas isso é ainda mais verdade quando se trata dos túmulos dos míticos faraós egípcios, cujos ricos sarcófagos têm atraído saqueadores através dos tempos. Entretanto, o túmulo de Tutancâmon escapou deste saque e se tornou um fabuloso tesouro na época da descoberta em 1922 pelo arqueólogo britânico Howard Carter. Bengalas e máscaras de ouro maciço, camas e tronos do mesmo metal, assim como estatuetas e joias decoradas com pedras preciosas. Em suma, um tesouro incrível. Um século se passou desde então, mas as pirâmides não pararam de revelar seus segredos. Portanto, sente-se, porque hoje vamos contar sobre as 20 descobertas mais incríveis do Egito faraônico. Vamos começar. A barca funerária de Quéops. Gostaria de fazer uma pequena viagem pelo Nilo? Então tudo o que você precisa fazer é juntar-se a nós a bordo do barco solar de Quéops. Estamos lhe oferecendo uma viagem gratuita através do tempo e espaço. Este barco mítico de 43,4 metros, com 20 toneladas, é de fato o barco mais antigo do mundo a ser preservado completamente intacto. O barco funerário de Quéops era na verdade um barco cerimonial construído para Quéops, o segundo governante da quarta dinastia do Velho Reino. Foi descoberto em 54 na necrópole de Gizé, dentro de um poço no sopé da pirâmide de Quéops. Os servidores do faraó tinham tomado muito cuidado para desmontá-lo peça por peça e mantê-lo em uma ordem lógica para que pudesse ser reconstruído sem erros. Como o barco era um dos objetos caros ao faraó, era naturalmente um dos muitos objetos funerários enterrados com ele, e destinado a ser usado por ele na vida após a morte. Obviamente, Quéops não terá direito a uma última viagem pelo Nilo, dado o estado invejável da sua múmia, mas você deve saber que o seu barco tem resistido à devastação do tempo e consegue navegar se conseguimos botar ele na água. Pirâmide sudanesa. Você acha que as pirâmides são só encontradas no Egito? Bom, os faraós egípcios não foram os únicos a se beneficiar dessas tumbas monumentais. No Sudão, os faraós também tiveram esse privilégio. A dinastia dos faraós negros existiu e até mesmo reinou sobre o Egito por um século inteiro. Mais conhecida sob o nome do Império Kush, a 25ª dinastia tinha apenas faraós negros, todos eles do Sudão. As pirâmides sudanesas são assim verdadeiras testemunhas desta grande época, que continuam a revelar partes históricas muito importantes para arqueólogos e egiptólogos. Descoberta da Câmara Funerária das Etéperes. As descobertas mais fabulosas do Egito foram, em sua maioria, totalmente fortuitas, como a da Câmara Funerária de Etéperes, uma poderosa rainha do antigo Império Egípcio. De fato, esta incrível descoberta aconteceu por puro acaso em 1925 no Planalto de Giza, quando um fotógrafo trabalhando com uma equipe de arqueólogos notou que o seu tripé fotográfico repousava em cima de uma estrutura enterrada. Então eles começaram a cavar na areia para fazer uma brecha, e os arqueólogos acabaram dentro de uma tumba quase intacta. Diante dos seus olhos arregalados, havia uma multidão de tesouros e objetos de ouro maciço que haviam escapado milagrosamente de pilhagens intensivas e que também provaram que este túmulo pertencia a uma personalidade de altíssimo nível. Os arqueólogos determinaram mais tarde que esta tumba era da rainha Etéperes, uma mulher extremamente poderosa, pois não era outra senão a grande mãe do grande faraó Quéops, em pessoa. A única desvantagem é que quando o sarcófago da rainha foi aberto, sua múmia simplesmente não estava lá. Os arqueólogos têm inventado muitas hipóteses sobre este intrigante desaparecimento, mas ninguém sabe realmente para onde a rainha poderia ter sido levada ou por que sua tumba nunca foi saqueada. Um canal tributário do Nilo para transportar as pedras das pirâmides. Você já se perguntou como os egípcios foram capazes de construir suas pirâmides transportando enormes blocos de granito sem a ajuda de guindastes ou caminhões? Se assim for, você não está sozinho. Porque essa pergunta todo egiptólogo que se preze faz. Muitas teorias tentam encontrar uma resposta lógica, mas há outras que são um pouco mais rebuscadas, desta vez envolvendo a ajuda tecnológica de pequenos homens verdes ou marcianos. Mas poderia ser que a solução fosse realmente muito mais simples, porque arqueólogos experientes descobriram recentemente que os egípcios tinham muito provavelmente cavado um canal do Nilo a fim de mover os pesados blocos de pedra. O canal lhes permitiu transportar os blocos de granito da pedreira a mais de 6 quilômetros até o local onde as pirâmides foram construídas. Mas se essa teoria é suficientemente credível, não explica como os egípcios foram capazes de levantar as pedras e colocá-las com tanta habilidade e harmonia
harmonia que foram capazes de atravessar os tempos tão bem. O enigma da construção das pirâmides ainda não está resolvido, e é muito provável que nunca seja. Espaços vazios na Grande Pirâmide. Vista-se o casaco e chapéu do Indiana Jones, porque agora vamos explorar o interior da maior pirâmide do mundo. Mas embora esteja de pé há milhares de anos, seu segredo ainda está em sua barriga escura, que nenhum arqueólogo foi capaz de explorar até o fundo. Isso pode mudar hoje, porém, já que a ciência e a tecnologia percorreram um longo caminho terrível desde que Howard Carter descobriu o túmulo de Tutankhamon em 1922. Ao explorar o imenso edifício com sua nova tecnologia avançada, os arqueólogos encontraram uma cavidade de 40 metros logo acima da Grande Galeria. Esta descoberta é de excepcional magnitude, pois poderia revelar um dos maiores mistérios da egiptologia, como a localização do corpo do faraó Quéops. Considerado um deus vivo pelos antigos egípcios, Quéops era um poderoso faraó que governou o Egito por volta de 2600 a.C. Mas embora sua pirâmide tenha permanecido intacta através do tempo e da decadência, o próprio faraó nunca pôde ser descoberto, pois seu sarcófago estava vazio quando foi descoberto pela primeira vez. Mas talvez aprofundando os 2,6 milhões de metros cúbicos deste antigo monumento, o segredo de Quéops pudesse finalmente ser resolvido. 2 poços misteriosos. Ainda estamos dentro da Grande Pirâmide de Gizé para esta sequência, porque ainda não terminamos de fazer descobertas que são sempre mais surpreendentes e fantásticas do que as outras. A pirâmide de Khufu tem muitos túneis pequenos, que foram usados principalmente para ventilação, mas acabamos de descobrir 2 que não foram construídos para este fim. Os 2 pequenos eixos de 20 centímetros de diâmetro se estendem das paredes norte e sul da Câmara da Rainha e param bem na frente de alguns blocos de pedra. Usando pequenos robôs equipados com câmeras, os arqueólogos conseguiram perceber o que parece ser um cabo de metal nesses 2 blocos de granito, sugerindo que eles devem ter sido capazes de ser abertos como alçapões. Após mais investigações, os arqueólogos finalmente conseguiram perfurar estes blocos, mas só encontraram outra câmara vazia, mas com hieróglifos nas paredes. Estes hieróglifos poderiam explicar muitos mistérios se pudessem ser traduzidos, incluindo a finalidade destes túneis enigmáticos. No momento, os especialistas concordam que eles foram reservados para a ventilação, o que é um absurdo flagrante, considerando que os eixos não se abrem na parte externa da pirâmide. Entretanto, alguns arqueólogos acreditam que eles podem ter tido uma função astronômica ainda mais misteriosa e enigmática. De fato, o eixo sul está ligado à estrela Sirius, enquanto o eixo norte está ligado às estrelas menores Ursa e Beta. Resta saber que tipo de cálculos astronômicos foram feitos e, acima de tudo, que uso eles tiveram para os antigos egípcios. Descoberta de uma rampa. Embora saibamos agora que os construtores de pirâmides usavam canais para transportar os blocos de granito do que precisavam, ainda há muitas áreas cinzentas a serem limpas. Ninguém sabe como eles foram capazes de lidar com essas enormes pedras, que pesavam pelo menos 2,5 toneladas cada uma, e se estima que tenham levado milhões delas para construir esses imponentes monumentos. Como eles conseguiram puxá-los ou movê-los do ponto A para o ponto B, e acima de tudo, elevá-los uns sobre os outros, sem guindastes? A resposta pode estar nesta recente descoberta feita no local de Hatnub por um grupo de arqueólogos eméritos. É uma rampa de 4.500 anos que os antigos egípcios usavam para transportar blocos de pedra, graças a um engenhoso sistema de trenós e roldanas que lhes permitia levantar cargas muito pesadas em declives íngremes de mais de 20%. Esta descoberta, ao menos capital, permite, portanto, aos egiptólogos determinar melhor as técnicas de construção das pirâmides e outras obras monumentais dos antigos egípcios. Descoberta de uma nova pirâmide. Não é todos os dias que uma nova pirâmide é descoberta, porque, considerando o tamanho dessas estruturas imponentes, o mínimo que se pode dizer é que elas realmente não passam despercebidas. Entretanto, com as areias em constante mudança do deserto egípcio e os longos anos de esquecimento, nada é muito certo. E mesmo assim ainda fazemos descobertas tão fabulosas. Nesta sequência que nos leva ao local de Dashur, a uns 15 quilômetros da lendária necrópole de Saqqara, você vai ver a descoberta de uma pirâmide que antes era desconhecida. Um grupo de arqueólogos que fez a descoberta conseguiu ter acesso ao interior dela, conduzindo a câmara do sarcófago. Infelizmente, como você pode ver, a pirâmide estava completamente vazia, pois tinha sido saqueada de cima para baixo, talvez por séculos. Na verdade, os saqueadores haviam conseguido penetrar na pirâmide enquanto ela ainda não estava enterrada sob as areias e não deixaram estritamente nada para os pobres arqueólogos. A frustração deste último, que esperava ardentemente encontrar relíquias e artefatos neste túmulo recém-descoberto, é compreensível. 5 sarcófagos sacerdotes.
Descobrir um novo sarcófago é um feito em si mesmo, mas encontrar 5 de uma só vez é mais um milagre do que qualquer outra coisa. É essa descoberta que um grupo de arqueólogos egípcios acaba de fazer na necrópole de Saqqara, a poucos quilômetros ao sul do Cairo. De fato, enquanto escavavam no local, encontraram algumas tumbas que nunca haviam sido descobertas antes. Dentro, eles encontraram 5 sarcófagos com suas múmias, assim como várias pequenas estátuas de madeira e algumas peças de cerâmica. Mas isso não foi tudo, porque ao traduzir os hieróglifos e desenhos que estavam pintados nas paredes, os arqueólogos descobriram que um dos túmulos pertencia a um alto dignitário da sexta dinastia do Antigo Egito, cujo nome era Iri. A descoberta dessas tumbas é um evento fabuloso que vai permitir aos egiptólogos e historiadores compreenderem melhor esta era do Antigo Egito. Além disso, esta não é a primeira vez que a necrópole Saqqara tem sido tão generosa com os arqueólogos. Este gigantesco local de sepultamento tem sido usado ao longo da história do Antigo Egito. Portanto, é possível que haja dezenas de milhares de túmulos ainda por descobrir. Tona el-Gebel. Passemos agora a uma sequência que nos leva diretamente a Tona el-Gebel, um sítio arqueológico egípcio localizado na província de Minya, ao sul do Cairo. Foi nesta necrópole, perdida no deserto, que fizemos uma das descobertas arqueológicas mais interessantes da nossa era moderna. De fato, a necrópole, com mais de 2.300 anos, abrigou 6 tumbas com 40 sarcófagos perfeitamente preservados, pertencentes a sacerdotes que adoravam Thoth. Mas a descoberta não parou por aí, pois enquanto escavavam nos escombros da necrópole, os arqueólogos também encontraram 1000 Oshebits, estatuetas funerárias que supostamente ajudariam a passagem para o mundo dos mortos. E ao estudar as múmias dos sacerdotes, se descobriu que um deles era considerado o sumo sacerdote de Thoth, e talvez até o chefe de todos os outros enterrados com ele. Seu nome era Djehuti-Irdi-E, e sua múmia trazia um amuleto com sinais hieroglíficos que significavam Ano Bom. O mistério desses túmulos é assim completo, pois ninguém pode explicar o que essa mensagem amigável do além pode significar, nem porque toda a ordem dos sacerdotes de Thoth é encontrada com seu chefe, enterrada no mesmo lugar. Descoberta de um túmulo familiar contendo 40 múmias. E ainda estamos falando do fabuloso local de Tona el-Gebel para esta sequência, porque este lugar é uma verdadeira mina a céu aberto para os amantes da arqueologia. Na verdade, é aqui que fizemos algumas das maiores descobertas dos últimos 20 anos, como estas 40 múmias que estão à espera de serem encontradas há mais de 2000 anos. Na verdade, este é um túmulo familiar, onde dezenas de homens, mulheres e crianças foram mumificados, assim como vários animais domésticos, principalmente cães. Assim, todas essas múmias eram parentes e pertenciam a uma grande família da antiga burguesia egípcia, que viveu e prosperou durante o reinado da rainha Cleópatra. A descoberta de tal câmara sepulcral familiar é bastante rara, e a notícia se espalhou rapidamente pelo mundo, provocando o entusiasmo de cientistas e egiptólogos por toda parte. Esses túmulos e tudo o que eles contêm servirão para entender melhor o período ptolemaico, caracterizado pelo reinado da lendária rainha Cleópatra e suas intrigas romanas com Júlio César e Marco Antônio, porque também estamos falando do fim do Egito faraônico, e esta família de múmias viveu em um momento crucial da história. Descoberta da tumba de um alto funcionário. Voltamos à necrópole de Saqqara para esta sequência, porque acabamos de fazer uma descoberta impressionante. De fato, na maioria das vezes em Saqqara só encontramos tumbas de antigos egípcios que pertenciam ou à pequena burguesia ou à classe camponesa e operária. Mas como esta necrópole também foi usada por faraós e nobres, também se pode encontrar ali, embora raramente, tumbas de dignitários ou até mesmo tumbas reais completamente intactas e preservadas. É o caso deste túmulo que acaba de ser descoberto e que pertence a ninguém menos que Ptah-Miwia, tesoureiro real e escriba durante o reinado do faraó Ramsés II. A equipe de arqueólogos que fez a descoberta pôde estudar as inscrições hieroglíficas gravadas nas paredes do túmulo, que revelaram a identidade da múmia, assim como a importância da descoberta. Eles puderam determinar as funções do altíssimo dignitário que estava encarregado de toda a tesouraria do reino, assim como a gestão dos silos de gado e grãos. Este alto funcionário exerceu assim um poder imenso, pouco ultrapassado pelo do faraó e seus sacerdotes, o que sem dúvida livraria muitos inimigos durante a sua vida, especialmente porque Ramsés II foi considerado um verdadeiro megalômano faminto de poder. Ptah-Miwia poderia ser, portanto, morto pelos capangas do faraó, que não queriam que ninguém invadisse seu território, ou até mesmo por um membro da corte que quisesse liquidá-lo para ocupar o seu lugar. Podemos nunca saber, a menos que encontremos mais evidências históricas ou inventemos uma máquina do tempo. A tumba de Cleópatra. A rainha Cleópatra é tão famosa que mesmo aqueles que nada sabem sobre o Antigo Egito já ouviram falar sobre ela. Ela era literalmente a estrela mundial do seu tempo, representando uma política extremamente influente, bem como uma figura romântica e erótica que fazia os homens matarem por sua beleza.
Foi sua beleza fatal que causou sua queda, quando ela cometeu suicídio com seu amante romano Marco Antônio, usando cobras com um veneno extremamente potente. Os dois amantes foram enterrados juntos, mas ninguém sabe onde, tornando a descoberta da sua tumba um evento arqueológico nunca antes visto, até mesmo ultrapassando a tumba de Tutancâmon. Tanto que para os arqueólogos e egiptólogos de todo o mundo, esta descoberta seria como encontrar o Santo Graal. Mas apesar de décadas de incessantes pesquisas e estudos, ninguém conseguiu encontrar esta lendária tumba e a maioria dos especialistas hoje a consideram uma causa perdida. No entanto, é bem possível que o túmulo da rainha Cleópatra possa finalmente ser descoberto, pois após anos de pesquisa, um arqueólogo experiente pode ter conseguido determinar a sua localização. De fato, se diz que a famosa rainha egípcia será enterrada com seu amante no Templo de Osíris, localizado na cidade de Tapósiris Magna, no norte do Egito. O arqueólogo e a sua equipe descobriram um túnel escavado na rocha, a mais de 13 metros de profundidade sob o mar Mediterrâneo, que provavelmente levou ao túmulo real. Infelizmente, devido aos numerosos terremotos que abalaram toda a região, esta passagem foi enterrada sob toneladas de escombros de pedra e o acesso foi totalmente bloqueado. Porém, a pesquisa continua, porque o sacrifício vale a pena, e não é todo dia que se encontra a tumba da maior rainha que já caminhou pela Terra. O túmulo perdido de Nefertiti. Como Cleópatra, Nefertiti era de uma beleza física avassaladora, tanto que virou o coração dos homens de cabeça para baixo como navios em uma tempestade. Entretanto, esta beleza prodigiosa acabou por afundá-la e, como sua ilustre descendente, ela encontrou uma morte violenta, talvez assassinada e substituída por uma rival mais jovem e mais bela. O destino de Nefertiti mais uma vez encontra o de Cleópatra, pois a rainha caída será enterrada em algum lugar sem que ninguém saiba realmente onde está seu túmulo. Arqueólogos de todo mundo têm procurado, mas nunca conseguiram descobrir a localização da sua tumba. No entanto, graças ao novo sistema de radar de penetração terrestre de última geração, uma equipe de egiptólogos poderá em breve descobrir este túmulo mítico. De fato, enquanto escavavam na sala de Tutancâmon em Luxor, estes arqueólogos conseguiram localizar salas secretas escondidas a apenas alguns metros do túmulo do faraó. De fato, é um grande corredor, com 2 metros de altura e cerca de 10 metros de comprimento, o que muito provavelmente leva a outra sala secreta. É precisamente nesta sala que descansa a múmia da rainha, e você só precisa cavar fundo para chegar ao seu túmulo. Descoberta do túmulo de um produtor de mel. Esta múmia foi descoberta em 2002 por arqueólogos egípcios escavando na necrópole de Saqqara, 20 quilômetros a sudoeste do Cairo. As inscrições hieroglíficas nas paredes da tumba indicavam que ele teria vivido no período do Novo Reino, entre 1567 e 1085 a.C. Também nos dizem que seu proprietário estava encarregado da produção de mel no Templo de Amun, uma função bem prestigiosa que lhe garantia um padrão de vida muito bom na época. Sua tumba, ricamente decorada, é também prova irrefutável de que a riqueza material também se refletiu na pompa das câmaras funerárias do falecido. A gastronomia do Egito faraônico. Hoje, ainda sabemos muito pouco sobre a gastronomia e os hábitos culinários dos antigos egípcios, e por uma boa razão. De fato, os egiptólogos e outros arqueólogos gananciosos estavam muito mais interessados em sarcófagos e máscaras funerárias de ouro maciço do que nos restos de comida armazenados nos túmulos. No entanto, uma amante da comida egípcia e arqueóloga em seu tempo livre decidiu fazer reparações para esta ignomínia, e assim começou a recriar receitas com mais de 3.000 anos de idade. Inspirada nos hieróglifos que encontrou nos túmulos, ela preparou pratos deliciosos que eram muito populares entre os antigos egípcios. Bolos, sopas infusas de mandrágora, ou ragu de lentilhas e cebolinha verde, todos servidos com cerveja gelada e pão de cheiro doce. Tantas receitas antigas que devem agradar o paladar dos faraós e o povo. Então, bom apetite! Descoberta de 250 tumbas que remontam ao fim do Velho Reino. Voltemos agora para a província de Sohag, no sul do Egito, pois é nesta área desértica que foi feita uma importante descoberta arqueológica. Os egiptólogos descobriram cerca de 250 tumbas datadas do fim do Antigo Reino, no final do período ptolomaico. Os túmulos, com mais de 4.000 anos, foram desenterrados juntos com a cerâmica e vários objetos utilizados em ritos funerários e religiosos. Esta descoberta é crucial na medida em que os túmulos estavam em perfeito estado de conservação. Um verdadeiro milagre quando você sabe que eles se estenderam por 4 milênios. O túnel do Templo de Tapósiris Magna. Os antigos egípcios certamente adoravam construir poços e túneis escondidos, cujos segredos sombrios jazem com eles em seus sarcófagos. O túnel mais recente até hoje é do Templo de Tapósiris Magna.
localizado a cerca de 50 quilômetros a oeste de Alexandria, na costa norte do Egito. Escavado na rocha a cerca de 13 metros de profundidade, este túnel de 1,3 quilômetros de comprimento é considerado um verdadeiro milagre geométrico, devido à sua complexidade e eficiência. Os arqueólogos conseguiram determinar a utilidade desta obra de arte, que era utilizada para transportar água para a antiga cidade de Taposiris Magna, que na época tinha uma população de pouco mais de 20 mil habitantes. Descoberta de uma antiga cidade subaquática em Herakleion. As escavações subaquáticas permitem aos arqueólogos fazer descobertas incríveis, uma vez que, ao serem enterradas debaixo d'água, as ruínas e relíquias do passado são preservadas de saques e erosão. Além disso, a descoberta de uma antiga cidade subaquática em Herakleion reacendeu o interesse dos egiptólogos por este tipo de escavação. A exploração desta antiga cidade descobriu os restos de um navio militar do período ptolomaico, assim como os restos de um complexo funerário grego do século IV. O entalhe na pirâmide de Menkaure. Você pode nunca ter notado, mas a pirâmide de Menkaure tem um grande entalhe em sua face norte. Este entalhe é na verdade o trabalho do califa Othman ibn Youssef, filho de Saladino, que tinha empreendido a demolição da pirâmide. Mas como os operários haviam levado mais de 8 meses para finalmente alcançar esse resultado, o sultão rapidamente percebeu que levaria centenas de anos para ser concluído, o que evidentemente o levou a desistir do seu projeto faraônico. Agora conte pra gente nos comentários o que você pensa sobre essas grandes descobertas arqueológicas no Egito. Não se esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para ver outros de nossos próximos vídeos.